as pessoas ainda não enxergaram que o Flamengo pode subir mais de patamar agora no futebol. Porque, para mim, eu continuo achando, minha opinião, tá? A opinião do Alain Abimadi. Gestão financeira do Flamengo não tem um A para falar, tá aqui. Gestão do futebol tá aqui. O dia que fizer isso aqui, vai ficar complicado. E o que acontece? O Sampaoli parece que, desde o Jesus, ele é o primeiro treinador que está conseguindo pegar as rédeas, podemos falar assim, da gestão do futebol. Está conseguindo fazer as coisas da maneira que ele quer, fazer as mudanças, está com, entre aspas, né, carta branca, chave do CT, tem várias denominações que dão para isso. E tem uma questão: qualquer técnico de fora que venha para o Brasil, quando recebe proposta da Europa, balança e a tendência é sair. Porque o futebol europeu é o grande oásis. Não adianta a gente ficar. Tá lá, tá lá. Tá? Sem dúvida. Então, agora, o Sampaoli, a gente depois vai até passar um trechinho, ele deu uma entrevista muito bacana para a Flá TV, e um dos pontos que eu reparei é ele falando que, mesmo antes de pensar em Flamengo, né, de ter o Vitor Pereira ainda estava aqui, ele já tinha, ele falou, eu escolhi como minha residência o Rio de Janeiro. Então, hoje, ele é, entre aspas, carioca. Por exemplo, o Jorge Jesus, independente de onde ele treine, a residência dele é em Lisboa. O Abel Ferreira tá no Brasil esse tempo todo, mas a residência dele é em Portugal. O Sampaoli, independente de onde ele estiver trabalhando, a residência dele é no Rio. É onde ele quer fincar. E o Flamengo sempre foi um sonho de carreira dele, um objetivo. Sim. Então, não é qualquer proposta que vai fazer o Sampaoli deixar o Flamengo. Eu até ouso a falar que, se o Sampaoli ele conseguir botar o Flamengo nos eixos, fazer esse time jogar bola, conquistar títulos, eu acho que o Sampaoli talvez só deixasse o Flamengo caso fosse para aqueles clubes lá, que hoje é inimaginável a gente achar que alguém vai cogitar o Sampaoli. Real Madrid, City, esse negócio. A elite europeia, né? A elite europeia. Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Manchester City, Manchester United. Exatamente. Então, João, eu acho, não sei se você concorda, que existe uma possibilidade da gestão do futebol subir degrau, né? 1, 2, enfim. Se o Sampaoli for bem e resolver ficar, porque eu acho que ele tá bem aqui, ele não tem essa pretensão. Então, o Flamengo pode, de repente, ter um técnico, coisa que não tem há muito tempo, um técnico por anos, né? Pode ter um técnico aí por 2, 3 anos. É a primeira vez que acredito que isso pode acontecer. Não sei você, João. Eu acho que sim. É claro que a gente sabe como é o Flamengo, que tudo muda da noite para o dia. Vamos ver agora a volta da data FIFA, há uma expectativa muito grande. Será que o Flamengo vai continuar bem? Porque muitas vezes o Flamengo ficou parado e voltou mal. Agora, que passa essa impressão, passa. Primeiro, pela essa afinidade que existe entre ele e o comando do Flamengo. Vale lembrar que a gestão de Rodolfo Landim termina no final de 2024, que é exatamente quando vai o contrato do Sampaoli. Então, as coisas caminhando bem no segundo semestre, e caminhando bem, que eu digo, é o time jogando um grande futebol e tendo a possibilidade de conquistar pelo menos um título, a manutenção dele para o próximo ano, ela é praticamente garantida. E eu concordo plenamente com você. O fato dele sempre, mesmo antes de ir para o Olympique de Marselha, Sevilha, ele sempre deixou claro, quando veio para o futebol brasileiro, que um objetivo dele era treinar o Flamengo. Ele ficou esperando muitas vezes situações de mercado, quando um técnico estava para sair, para ver o que o Flamengo iria definir. E depois seguiu o seu caminho. Então, quer dizer, ele sempre deixou claro isso. Ele sempre teve um desejo, e ele demonstra nas palavras, a entrevista que ele deu para a Flá TV, que ele tem uma ambição muito grande nesse trabalho dele no Flamengo. Ele quer se tornar um treinador histórico como o Jorge Jesus virou. E ele tem condições disso, né? De ganhar uma Libertadores da América, de ganhar um Campeonato Brasileiro,
de ganhar uma Copa do Brasil, de fazer o Flamengo ainda mais poderoso. É o que ele diz. A minha ambição é tornar o Flamengo ainda mais poderoso, ainda mais forte. E acho que ele tem totais condições. Obviamente que ele é um cara no dia a dia que não é de um relacionamento muito fácil, as pessoas que conviveram com ele, mas me chama a atenção essa afinidade dele com a diretoria, que facilita esse entendimento, e o grupo de jogadores que começa a entender e começa a render dentro de campo. Com o potencial que o elenco do Flamengo tem, não tenha dúvida que ele começa a preocupar quem vai competir com ele. Pois é, né? E aí tem até um trecho que eu estava mandando aqui para a produção agora. A produção está no ponto? Oi? Desculpa? Está no ponto. Tá? Então vamos ouvir um pouquinho, um trechinho só do Sampaoli aí para falar sobre isso que o João falou. Solta aí, produção. Por Ricardo, la torcida siempre falo que siempre soy una persona muy ambiciosa. Yo quiero que mi llegada aquí tenga la posibilidad de que Flamengo sea más grande ainda de lo que siempre. Falei con un presidente, hacer un time extremadamente que tenga mucha ambición y que sea mucho respetado por el mundo todo. Entonces, ese es mi objetivo. Que cada juego será con el mismo sentimiento y con la misma idea, y que bueno, que la expresión de obligación de Otimi con la torcida sea jugar bien y ganar jugando de una forma. Eso para mí no se negocia. Rapaz, esse discurso dele, me desculpa entrar aí antes de você, Alan. Esse discurso dele me lembra muito a ambição de Jorge Jesus. Você lembra do discurso, dos primeiros discursos do Jorge Jesus? Não, aqui no Flamengo é ganhar, ganhar ou ganhar. O hino é vencer, vencer ou vencer. Mas é a mesma coisa. Ganhar, ganhar ou ganhar. Ninguém aqui é maior e mais importante que o Flamengo. Então, nós estamos iniciando o trabalho. Ele fala assim, né? O mais importante aqui não sou eu, não são vocês. É o Flamengo. É o Flamengo. E esse tipo de discurso, eu confesso que eu não me lembro de ter visto em nenhum outro treinador que esteve no Flamengo entre Jorge Jesus e Sampaoli. Eu me lembro de discursos interessantes, como palavras boas para o Flamengo, do Domi, do Paulo Souza. Eles reconheciam a grandeza do Flamengo, falando que o Flamengo é uma das maiores equipes do mundo, por isso vieram para o Flamengo. O próprio Rogério Ceni também, o Vitor Pereira mais contido, o Dorival. Agora, palavras, e as palavras têm poder, né? Tudo que sai da sua boca, você está emanando algo que vai ficar no ar, seja positivo ou seja negativo. Aquela energia fica ali, eu acredito muito nisso. E ele é um cara realmente ambicioso, ele pensa grande. E ele sabe que está em um clube que lhe dá totais condições de pensar assim. E é por isso que ele sempre quis estar ali, né? Então agora ele pode efetivar algo na sua carreira que ele já planejava e que se torne realmente muito grande.